Boa noite a todos. Tivemos um pequeno probleminha, mas já está resolvido. E vamos, então, iniciar o nosso estudo, dando boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma leitura, né, do nosso livro Vinha de Luz, tá? E vamos fazer a nossa prece. Mensagem de hoje, mensagem 111, sublime recomendação, onde nós vamos encontrar o versículo 19 do Evangelho de Marcos, capítulo 5, que diz assim: Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai comentar para nós, dizendo assim: eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoniado, que recuperara o equilíbrio ao toque de seu divino amor. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lhe permite e recomenda-lhe procure os seus, para anunciar-lhe os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz, a primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, serás chamado a ele no momento oportuno. Com essa leitura, vamos então harmonizar os nossos corações, as nossas mentes, e felizes por estarmos aqui mais uma quinta-feira, estudando esta obra maravilhosa de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E dessa forma, Senhor Jesus, que nós elevamos nossos pensamentos a vós, rogando nesse instante e sabendo, com a certeza de que estás junto de nós, pedimos, Senhor, para que nos sustente o estudo de hoje, para que a Thelma possa estar envolvida pela tua paz, pelo teu amor, para trazer tudo aquilo que hoje necessitamos ouvir e que as palavras, que os ensinamentos, que o pensamento de Leon Denis possa penetrar as nossas mentes e os nossos corações. Por isso, Jesus, nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso aprendizado. Todos que estamos aqui, Senhor, rogamos a tua paz e o teu amor, a tua presença divina em nossos corações, bem como dos nossos amigos espirituais. Que o nosso irmão Carre Bascutel, nosso amigo, diretor dos nossos trabalhos, possa nos envolver também. Mas que, acima de tudo, Jesus, possamos estar conectados com a fonte eterna das nossas vidas,
que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai. E dessa forma, Pai, rogar a vós que possamos iniciar o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos trazer a nossa Thelma, que fará o nosso estudo de hoje. Deus te Olá, abençoe. amém. Obrigada, Glória. Queridos amigos, a gente teve assim um probleminha, né, de aqui técnico, né, mas graças a Deus nós recorremos aos amigos aqui, nós já resolvemos, embora o atraso, né, que vai atrapalhar um pouquinho o nosso estudo, que estava planejado assim, irmos até determinado ponto, agora não sei se conseguiremos. Mas estamos felizes, né, de estarmos aqui junto de todos, o chat é cheio de amigos, e vamos então ao nosso estudo hoje, que nós vamos dar continuidade, né, ao capítulo que nós estamos estudando. Eu vou começar o estudo, depois eu falo aqui com alguém que, quer dizer, colocando aqui os nomes de vocês, tá? Bom, então nós vamos começar, continuar o estudo, né, da semana passada, que quer dizer, já está sendo estudado, né, mas na semana passada foi o mesmo estilo, porque foi trazido as observações, as experimentações do senhor de Rochas, né, o coronel de Rochas. Vocês estão lembrados, né? Então, é esse estudo que nós vamos dar continuidade. Hoje, certamente, nós vamos continuar vendo as experiências desse estudioso. E nós até tínhamos separado aqui para falar um pouquinho desse coronel, né? Coronel de Rochat, que foi um grande magnetizador. Ele iniciou seus trabalhos junto de um outro magnetizador que foi o primeiro assim trazendo as experiências, né, que é o Barão de Poté, acho que é assim que pronuncia, né? E ele realiza, esse coronel, ele realizou trabalhos assim de grande importância. Nós tivemos buscando, lendo trabalhos do próprio Herculano Pires, que vem falando muito sobre ele, né? E nós, pesquisando, encontramos algumas colocações bem interessantes. E ele nos diz, o Herculano Pires, né, que é um estudioso, foi um estudioso, que o trabalho do coronel de Rochat teve assim uma grande importância nesse trabalho de regressão de memória, porque ele foi o pioneiro, né, que iniciou essas pesquisas, trazendo tudo isso para esse meio científico, né? E através, a gente viu no trabalho passado, e a gente vai continuar falando agora, como ele desenvolvia essa regressão, que era através de passes, né? Então, levava o paciente a um estágio, né, digamos assim, de um transe, né? Só que é um transe provocado, e ele então observa tudo isso à luz do magnetismo, né? E é importante ressaltar que, embora a doutrina espírita já tivesse em pleno desenvolvimento, na época que ele começa a fazer suas pesquisas, ele preferiu seguir o seu caminho sem recorrer à doutrina, aos fundamentos, né, que a doutrina oferecia. E isso, segundo o Herculano, né, ele coloca que é lamentável porque ele poderia ter observado confrontado com fenômenos que a doutrina também nos traz, né, sobre outro olhar, e seria assim importantes encaixes para o trabalho dele, né? Mas mesmo assim a contribuição desse companheiro é de grande importância. Por isso que Leon Denis coloca aqui para nós, né? O Hermínio de Miranda também fala dele no livro que eu já usei aqui no estudo passado, que é A Memória e o Tempo, muito bom. Então, a gente está gostando dessas observações aí que vem nos enriquecer, né?
o conhecimento, as nossas pesquisas, e espero que vocês também estejam aproveitando como nós. Então, agora no slide que nós vamos dar sequência, diz o seguinte: nada acrescentaremos, diz o Leon Denis, né, a tais comentários com receio de enfraquecê-los, ou seja, ele já diz tudo nesses comentários, está bem claro, né? Então, Leon Denis diz que prefere passar sem transição a outra série de experiência do Senhor de Rorschach, né? Onde ele é feito agora lá na França, experiências que Leon Denis vai relatar e elas são observadas, ele fala aqui, né? Experiências relatadas sessão por sessão. E elas foram publicadas nesse jornal, né, Anais de Ciências Psíquicas, que é um jornal muito conhecido ali da época, né? Todos os estudos científicos eram informados nesse jornal, nessa revista, né? Então, ele vai nos trazer o que foi observado nessas sessões com alguns desses pacientes que ele continua, né, trazendo, e essas sessões, como dissemos, quase que diárias, atendendo a esses pacientes e certamente vai nos relatar o que foi observado, né? E continua ele agora, ele vai trazer a experiência, né, dessa moça, uma jovem de 18 anos que goza de perfeita saúde e que ela nunca tinha ouvido falar de magnetismo nem de espiritismo, que a gente também vai falar um pouquinho desse magnetismo aí para quem nunca ouviu falar ou para quem não entende o que seja, né? E a gente vai trazendo um pouquinho. Mas antes, vamos apresentar a senhorita Marie Maio, né? Que é filha de um engenheiro francês falecido no Oriente. Ela foi educada em Beirute, onde foi confiada aos cuidados dos criados, que eram indígenas, e estava aprendendo a ler nessa época e a escrever em árabe. E ela é colocado nos relatos, né, que ela depois é conduzida à França e habita nessa cidade de... Eu não sei pronunciar esse nome, mas Al, né, o X tem um som diferente aí, a gramática francesa. Então, o Flávio hoje não está aqui para nos ajudar. Às vezes, algumas duvidazinhas assim, ele nos tira, né? Não sei se a Glorita sabe. E ela, então, foi morar com uma tia. Muito bem. Então, a gente vê aí, né, que essa moça, ela não tinha conhecimento nenhum do magnetismo, nem do espiritismo, que são duas ciências distintas, né? Naquela época, os magnetizadores, tinham muitos magnetizadores, as pesquisas eram feitas sempre através dessa ciência. O próprio Kardec era um magnetizador, né? E outros amigos dele, né? Quando ele começa a observar os fenômenos, outros amigos estavam ali com eles, né? E observando também. E então o Kardec era um magnetizador também. E o Coronel de Rorschach foi, como dissemos, um grande magnetizador. Ele teve essa iniciação com esse outro grande iniciador, conhecidíssimo, né? E só para a gente entender aí, aqueles que estão chegando, aqueles que não têm uma noção assim do magnetismo, nós podemos dizer, né, que, como dizíamos, que Kardec foi praticante, né, do magnetismo durante muitos anos, e ele mesmo afirma lá na Revista Espírita, acho que 1858, ele diz que é uma ciência, né, que ele professa há alguns anos. E ficamos também sabendo, através desses comentários do Herculano Pires, né,
que Kardec foi curado de uma quase cegueira com a ajuda de uma magnetizadora que era também sonâmbula, né? Depois dele ter sido diagnosticado pelo médico que não havia cura, então ele foi curado por essa magnetizadora. Mas o que é o magnetismo? Aqui foi associado magnetismo e espiritismo, então é bom a gente colocar que são duas ciências que tratam dos mesmos fenômenos, digamos assim, né? Num sentido mais amplo, o magnetismo estuda também a alma, através dessas manifestações dos fenômenos anímicos, que a gente já sabe que são os fenômenos da alma, e que Kardec chamou de fenômenos de emancipação da alma, não é isso? Então, esses fenômenos, quais são? Vocês devem lembrar aí. Quais são os fenômenos de emancipação da alma? O sonambulismo, a dupla vista, o êxtase, a catalepsia, né? Que vai ser falado aqui também nessas observações do coronel, a letargia e outros, né? E como uma ciência que estuda esses fenômenos diversos, né? Ela tem influência na energia humana, né? Ela tem energia sobre as pessoas, né? Ela atua através do sonambulismo, desses fenômenos que nós citamos. Então, a ciência que vem sendo, ela é conhecida desde o século XIV. E com o advento do Espiritismo, houve então uma união dessas duas ciências, como dissemos, Kardec era, né? Magnetizador. Então, espiritismo e magnetismo. Sendo que o espiritismo ele acrescenta o elemento que espiritual, estudando em todas as suas facetas, né? Através das manifestações mediúnicas, ou seja, precisa de haver um espírito para que haja a comunicação através do médium, né? E isso enriqueceu muito o magnetismo. Então, como toda ciência de base, o magnetismo também se apoia em fatos incontestáveis, como a gente está vendo aqui do Coronel de Rochat, e ele vai onde nós vamos estar entendendo aí como que uma ciência tem ramificações, né, bem distintas, mas bem ao mesmo tempo, distinto, semelhante não, mas bem que podemos entender através do Espiritismo, nós entendermos perfeitamente os fenômenos que vão ser apresentados pelo magnetismo, como nós vamos ver agora nessas colocações aqui de Leon Denis. Então ele diz, né, passei mais um, ele diz que as sessões tinham como testemunho o doutor Bertrand, esse era um médico mesmo, né, é o antigo presidente ali da Câmara Municipal dessa cidade francesa, e médico da família dessa moça. E junto dele estava o senhor Lacoste, que era engenheiro, e a que se deve a redação da maior parte das atas. As atas são os relatórios que ocorriam nessas observações. Então, essas sessões foram feitas em grande número. E vejam que ele coloca aqui: a enumeração dos fatos ocupam 50 páginas dos anais, né, desse jornal, 50 páginas dessa revista. Então, as primeiras experiências empreendidas durante o mês de dezembro de 1904, veja bem, 1904, então já tinha surgido aí todo, né, o Livro dos Espíritos, já estava tudo aí em andamento. Então, tem por objeto a renovação das recordações da vida atual. Então, ele vai enumerar, trazer para nós alguns relatos dessas observações, né? Deixa eu falar aqui com o pessoal que está aqui, né? Que é a Ana Leal, quem mais? Ana Lu, Luiz Almeida de Oliveira, Núbia Muniz, quem mais? Bom, sejam todas bem-vindas, né? E a gente
quer lembrar a vocês que nosso estudo é interativo, podem colocar suas colocações a hora que vocês desejarem aí, tá bom? Sempre é muito bom. Então, prosseguindo aqui. Então, a paciente, ela imersa na hipnose, a hipnose é um método, né? Também uma ciência, hoje é usado isso muito hoje, né? Pelos psiquiatras que atuam nesse entendimento da alma humana, né? E como tratamento também, a hipnose ela é muito utilizada hoje pelos psicanalistas, pessoas que fazem, se preparam para isso, né? Então ela é imersa na hipnose pela vontade do coronel. O que quer dizer isso? Através da vontade do coronel, né? Que é o que está liderando ali, né? No caso ali, através do magnetismo, ele está usando a metodologia da hipnose, então ele retrocede a senhorita, a memória, né, dessa moça que se submete a esse tratamento, a essa pesquisa. Ela era saudável, né? Disse no início. E ele vai, né, adentrando ao passado. Então ele está retrocedendo ali, né, a sua memória. E vocês devem lembrar que todo esse capítulo vem falando desses nossos arquivos, né, que a nossa memória tem essa capacidade, ou seja, a mente que está no corpo espiritual. Nós já vimos isso, né? Eu fiz um estudo também falando sobre isso. A mente perispirítica que está situada são patrimônios aí do espírito, né? E essa mente ela está armazenando ali todas as memórias das vidas passadas. É uma coisa fabulosa, né? Que nos traz assim uma vontade de conhecer cada vez mais. Pelo menos a mim, né? Me fez muito bem esses estudos. Estão me fazendo, né? Então, ele vai gradualmente retrocedendo ela ao passado, revivendo as cenas da sua infância. E ele consegue ir em diferentes idades. Olha só que interessante, né? Ele vai levando ela a lembrar ali através dessa hipnose em diferentes idades. Ele fala espécimes de sua letra que pode examinar, ele vai trazer tudo isso ali. Então, ele verifica que. Deixa eu passar aqui. Ele verifica que aos 8 anos ela escreve em árabe, né? A gente viu ali que ela está agora com 18 anos, né? E isso tudo ela aprendeu lá na sua infância, né? Só que ele diz aqui, né? E traça caracteres que depois esqueceu. Hoje, talvez, ela veio para casa da tia na França, então ela deve ter esquecido todos esse aprendizado na sua atual existência, mas veja que estava lá na memória, né? Daquela moça. Então, veja só que coisa rica, né? E lembrando aí que ele utilizava essa técnica através dos passes. Os passes não é patrimônio da doutrina espírita, né? Jesus utilizava, é utilizado através dos magnetizadores, através desses séculos todos, né? Ou pelo hipnotizador. Então, são esses recursos, né? Fazer essa combinação dessas duas técnicas aí, dando uma flexibilidade bem ampla para o estudo e a observação. E a gente vê aqui, né, que, lembrando, esse é um detalhe importante, que ela escreve em árabe em vez de responder em francês, porque o atual momento dela, ela está ali, né, na vida, com a tia, na França, no seu estado de vigília, mas ela não lembrava. Isso é interessante, né?
Então ele diz: obtém-se a seguir a renovação das vidas anteriores, ou seja, ele adentra um pouco mais, alternadamente, subindo o curso de suas existências. Então ele vai em uma, vai em outra, como se ele estivesse revendo os arquivos mesmos ali, né? De suas existências à época atual dessa moça, sob o império dos processos magnéticos que indicamos, passa e torna a passar pelas mesmas fases, na mesma ordem direta ou retrógrada, com uma morosidade, diz o coronel, que torna as explorações difíceis para além de certo número de vidas e personalidades. E é interessante que em algum momento ela pede mesmo, né, para ir mais devagar. Ela pede para que ele, né, isso ali no transe mesmo ela tem essa noção, né? Então vejam que as memórias estão ali, ele vai de arquivo em arquivo, ou seja, de existência em existência, e as memórias não se misturam. Veja que coisa maravilhosa, né? Então, esses arquivos da alma, né, que nós já falamos sobre isso aqui em estudos passados, é uma coisa maravilhosa, que são como é que fala? O, a, os arquivos do espírito, são coisas que só o espírito pode ter acesso, né? Então, a gente vê também que, embora as experiências são diferentes, né? A gente viu no trabalho passado, no programa passado, que as experiências trazem outros como fala, clientes, outros pacientes, né? Através desse mesmo Coronel Rochard. Mas são estruturas semelhantes, mas cada um deles tem uma característica pessoal, um fenômeno distinto, né? Com maior ou menor condição de estar falando sobre aquilo que está acontecendo. Então ele vai dizer aqui, né, diante de tudo que ele observa, ele diz: não é possível fingimento. Né? Quer dizer, não tem condição de ser uma fraude, não tem condição dessa moça estar inventando isso, não tem a mínima possibilidade. Ele diz: Maio atravessa, a moça, Maio atravessa os diferentes estados hipnóticos e em cada um manifesta sintomas que caracterizam esse período. Então, o doutor Bertrand verifica repetidas vezes a catalepsia, a contratura, a insensibilidade completa dos membros, né? Como a gente dizia ali, que chega a um ponto onde perde a sensibilidade, né? Então, Maio passa a mão por cima de uma chama da vela acesa, né? Sem sentir, não tem nenhuma sensibilidade para o amoníaco, quando perde totalmente a condição do olfato, os olhos não reagem à luz, a pupila não é impressionada por um candeeiro, a vela é como se lhe apresentasse de súbito muito perto da vista ou que rapidamente se retire, né? A tendência é a gente afastar. E aí chegava perto e ela se deixava, continuava insensível. Então a gente vê aí que é o efeito da catalepsia, né? Que o Dr. Bertrand está trazendo aí esse conceito, né? A catalepsia, a contratura. Então Kardec ele fala sobre isso lá nos fenômenos anímicos, né? Nos fenômenos da emancipação da alma, sobre a catalepsia, no capítulo 8 do Livro dos Médiuns. Então, difere um pouco, né, da questão de quando o médium está sob a ação de um espírito, né? Que aí os fenômenos
já são diferentes. Esse momento aqui, ela estava sobre a ação da hipnose, controlada ali pela vontade do senhor, do coronel de Rochat, né? Então, para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, né? Porque ele vai mais além, através dos fenômenos de sonambulismo, quer seja natural ou quer seja magnético, como agora o coronel está usando, nós vamos ter aí uma certeza muito grande da existência da alma e da independência dessa alma, porque como é que ela vai nesses arquivos? Como é que o espírito vai passear por esses arquivos, né? Em outras existências? Tudo a gente fica pensando, né? Então, há apenas aquela diferença que a gente sabe, né? Que esse sonambulismo aqui é uma situação que foi provocada, né? Enquanto que aquele que o Espiritismo nos fala que é mediúnico é uma coisa através do espírito que está dando comunicação. Mas para não confundir, né, o entendimento aí de vocês, esse momento, doutor, o coronel Rochat está usando a hipnose para fazer toda esse passeio, digamos assim, pelas existências da senhorita Maio, né? Então, isso tudo é uma comprovação muito grande, porque seja de uma forma ou de outra, nós estamos vendo aí que ela vai trazer memórias das existências. E a catalepsia, só para a gente também se situar, tanto quanto a letargia, que nós já falamos aí, né? Que são fenômenos semelhantes, os sentidos físicos, ou seja, os membros, a nossa sensibilidade, fica mesmo entorpecida, fica sem sensibilidade. Mas o espírito pode perceber tudo ao seu redor, por isso que ela vai ter condição até de falar. Apesar, né? Então, ele vai falar aqui, né, que aliás, anotamos aqui um detalhe importante, lembrando que no passado os magnetizadores só dispunham dessa experiência prática para o estudo, né, para estarem fazendo essas observações. E como ele não queria se utilizar, porque ele conhecia os fundamentos da doutrina espírita, mas ele preferiu seguir em frente com aquilo que ele estava observando, né? Ele não pôde entender com profundidade tudo isso, todos esses fenômenos que estavam trazendo ali através das suas experiências, né? Então, se ele tivesse utilizado, seria talvez, né, fosse muito mais rico. Mas como nada é por acaso, as coisas acontecem da forma que tem que ser. Então é assim que aconteceu e as observações dele foram muito ricas. Então, ela diz aqui, né, ele continua, em compensação, acentua-se a sensibilidade à distância, o que demonstra com toda a evidência o fenômeno da exteriorização. Então, a gente também trouxe essa questão do fenômeno da exteriorização, porque a gente fala assim, o que é esse fenômeno, né? E isso é citado pelo Hermínio de Miranda, é citado pelo Herculano Pires, que estudou esse livro, que o coronel de Rochat tem um livro que estuda sobre isso, né, onde ele vai falar detalhado sobre isso, que são os fenômenos da exteriorização, ou seja, exteriorização de quê? Da sensibilidade. Então, a gente separou aqui também para trazer para vocês. Mas antes de trazermos isso, Glória, você quer falar alguma coisa? Não? É porque a Glória apareceu aqui, ela está nos ajudando hoje aqui, né? Devido àquele probleminha, e ela está aqui. A hora que você quiser falar, pode ficar à vontade. Vamos logo trazer sobre essa questão da exteriorização, né? Que é importante a gente saber isso.
Nós fomos buscar o livro dele, né, Exteriorização da Sensibilidade, que está em francês. O professor Herculano Pires traduziu e fez comentários riquíssimos. Isso está na internet, viu, gente? Se vocês quiserem buscar, pode buscar, porque a pesquisa ela nos auxilia muito. Então, achamos interessante trazer isso para vocês. Então, ele diz assim, ó, eu vou ler aqui que eu botei aqui nas minhas anotações. Então, ele diz assim, por aplicação de processos magnéticos usados por De Rochas, né, que a gente viu que ele trabalha com passes, utilizando, né, a gente vai ver por que ele trabalha com passes transversais, com passes longitudinais, tudo isso ele fala. Então, ele diz, ficando disposta do seguinte modo, nos diz Herculano Pires, estudando a obra Exteriorização da Sensibilidade de Rochat. Fora da pele, a gente vai saber agora o que é isso, hein? Fora da pele, a 3 ou 4 centímetros, forma-se uma camada sensível. Em torno dessa camada, vai se formando uma série de camadas equidistantes, ou seja, uma distante, separadas da outra, né? Separadas da primeira por um intervalo de 6 a 7 centímetros e sucedendo-se outras camadas de 2 ou 3 metros. Essas camadas vão se penetrando e se entrecruzando sem se modificarem. E o que é isso para nós? É o que a gente hoje chama de aura, né? A nossa aura, veja bem. E a gente sabe que a aura, ela traz cores, né? Que são efeitos das nossos pensamentos, dos nossos estágios morais, da nossa saúde, da nossa doença, enfim. A aura ela representa o quê? Ela tem textura, ela tem formato, né? Então, isso é a ficha de identificação de cada um de nós, a nossa aura. Porque assim como as impressões digitais, não tem nenhuma aura igual. Então, ali estão assinalados os nossos estágios morais, o emocional, a saúde, a doença, as nossas vitórias, né? Os nossos, vamos dizer assim, as nossas misérias, né? Vamos dizer também, que são arremessadas ali na rota das nossas encarnações. Então, isso tudo está ali. Isso quem diz não sou eu, não, gente. Sabe quem fala isso? É no projeto Manuel Filomeno de Miranda, na Terapia do Espaço, no capítulo 2, né? Então, o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala sobre isso. E André Luiz também nos fala lá no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17, que a aura seria uma duplicata mais ou menos radiante da criatura. Então, a aura é uma fotosfera, uma foto psíquica, né? É entretecida em elementos dinâmicos, diz André Luiz, atende à cromática, que é as cores variadas, sendo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedoras ou deprimentes. É por isso que a nossa aura a gente chama, às vezes, de padrão vibratório, tudo isso, por isso que ela interfere onde nós estamos. Nós estamos emitindo, né, através dessa aura que nós não visualizamos. Então, continuando aqui, né, o nosso entendimento, eu acho que eu não compliquei vocês, mas vocês podem comentar alguma coisa aí, né? E aí ele fala ainda aqui, o professor Herculano Pires, que se o sono hipnótico se acentua, como ele diz ali, né? Acentua-se, acentua-se a sensibilidade, a distância. Então, o professor Herculano fala, né? Se o sono hipnótico se acentua, as camadas sensíveis se condensam desde a terceira ou quarta fase da letargia. Então, no momento em que ele vai adentrando, né, essa viagem aí que ele está nos levando a entender,
ele diz que sobe sobre os dois polos de sensibilidades situados, né, ali à direita e à esquerda do indivíduo, todas essas camadas. Então, quanto mais ele se aprofunda, essas camadas se tornam mais sensíveis. Não é muito lindo isso? Muito bom estudar isso, gente? Então, ele diz ainda, só para a gente acabar aqui essa explicação da exteriorização, que depois, entre esses dois polos que acabaram de se reunir, formam um só, e desde esse momento, a sensibilidade apreciável do indivíduo ali, que está sendo veículo, né, do fenômeno, se transforma no verdadeiro fantasma, ou seja, só fica ali o corpo espiritual dele, a aura, né? É capaz de distanciar-se do corpo carnal. Por quê? O perispírito vai se exteriorizando, né? Aí obedecendo à ordem do magnetizador, atravessando os obstáculos materiais que vão ficando para trás desse corpo físico, ele vai ultrapassando os limites aí e vai conservando essa sensibilidade cada vez maior. Eu acho isso fenomenal, né? Então, tudo isso nós passamos a entender qual é o mecanismo principal aí para que aconteça tudo isso. O perispírito. Esse fenômeno todo que o coronel está vivenciando, o mecanismo fundamental todo esse complexo aí se deve ao quê? Ao processo de desdobramento ou desprendimento, conforme queremos nos exprimir, do perispírito, né? Então, à medida que o perispírito começa a deslocar-se, vai se deslocando também a sensibilidade, que passa a ser encontrada agora não é no corpo físico, mas nas suas mediações. Olha que maravilha, né? Então, esse capítulo ele é muito rico da gente estar pesquisando. E aí, quais são? Vocês devem, a gente falou nisso também, vocês devem se lembrar naquele capítulo que a gente trouxe as propriedades do perispírito, né? Que aí, no caso, são as duas propriedades, uma das duas das muitas que o perispírito tem, né? Que é a expansibilidade, a flexibilidade, a plasticidade, né? Então, tudo isso aí, por isso que o perispírito pode se expandir. Então, achei muito rico todo esse conhecimento, né, que o Coronel de Rochá nos leva a pesquisar. Quando nós queremos aprender, a gente tem que pesquisar, né, minha gente? Então, é isso aí. Eu espero que vocês também busquem, né? E a gente até colocou aqui para encerrar esse slide a questão 432 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta como é que a alma pode ver a distância, porque no próximo programa a gente vai ver as comunicações, digamos assim, né? Que não são comunicações, são lembranças, né? E ela está sendo submetida a essa experiência. Então, ela vai trazer à distância, trazendo todos esses conhecimentos aí para o coronel. Então, está lá na questão 432, né? Aí os espíritos respondem a Kardec com outra pergunta que ele fala. Como é que a alma pode ver a distância, né? Alguma coisa assim. E aí eles perguntam, durante o sono a alma não se transporta? Né? O mesmo ocorre com sonambulismo, porque isso é uma experiência de sonambulismo, né? Então é isso, nós vamos parar aqui hoje, né? Porque devido ao nosso atraso, atrapalhou um pouquinho os nossos planos aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje, né? E muita coisa para estudar aí. Então, se vocês quiserem esse material, coloquem lá o nome do livro do professor, do coronel, e vai encontrar em português. Em francês encontra também, e em português também.
Então, está no mesmo link o professor Herculano Pires, né, que é uma pessoa que já não está entre nós, mas é uma confiança muito grande, né, porque ele foi, né, um estudioso também. E é isso, minha gente. Nós chegamos então ao final. A Glória coloca aqui alguma coisa, deixa eu ver. Diz Leon Denis que o perispírito é um instrumento de precisão que aponta com fidelidade absoluta as menores variações da personalidade, todas as volições do pensamento e todos os atos de inteligência, né? Muito bacana. Tem nele a sua repercussão. Então é isso, né? E mais aqui ela coloca esse que eu li. Bom, gente, então é isso. Hoje foi um pouquinho atrapalhado o nosso estudo aí do início, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. A nossa querida amiga nos ajudou aqui. E esperamos que no próximo a gente possa acompanhar também, já tendo em mãos, quem sabe, vocês possam ler essas experiências do Coronel de Rochat, esse livro também que eu falei aqui, do Hermínio Miranda, olha, gosto muito dele. Eu usei ele no estudo passado e usei agora. Ele fala muito, inclusive ele comenta sobre essas experiências, né, do Leon Denis. E também o próprio Leon Denis, por exemplo, do magnetismo, o próprio Leon Denis fala lá no livro No Invisível, tem um capítulo que ele fala, né, a respeito do magnetismo. Então tem muita coisa para a gente estudar, para a gente pesquisar e enriquecer o nosso conhecimento, né? Enriquecer nosso aprendizado e irmos caminhando. Então, nós agradecemos a todos a presença e rogando a Jesus que nós possamos estar aqui em outros momentos, pedindo também pelos nossos outros companheiros, coordenadores dos nossos estudos, né? E que nós possamos. A Luísa Almeida está falando que é a primeira vez no canal. Olha, seja bem-vinda, Luísa. Primeira de muitas, né? Primeira de muitas. Então, eu vou chamar a Glória, não é para fazer a prece, não, para ficar aqui com a gente. Você quer fazer, pode fazer, mas você já fez no início, eu vou fazer agora. Quer falar alguma coisa, Glorinha? Quero falar. Ih, vai dar eco de novo? Será? Não, eu vou falar o seguinte. Esse estudo é fascinante. É fascinante. Não tem assim, nada tão difícil que a gente não possa entender, né? É só abrir a mente para poder buscar. Verdade. Mas pode fazer a prece. Tá bom, então vamos envolver todos os nossos companheiros que estão conosco, né? Agradecendo a Jesus, a Caibar Schutel, por ter nos amparado nesse momento, com esse estudo tão lindo que nos deixa muito felizes, essa oportunidade de aprendizado, e muito gratos por essa oportunidade. Então, Senhor, que nesse momento a tua paz, o teu bálsamo de alegria possa adentrar a todos os lares dos nossos companheiros que estão aqui conosco, que possamos também ser envolvidos pela sua paz, nos dando bom ânimo, coragem, esperança para caminharmos em todos os momentos com muita alegria no coração, com muito entusiasmo pela vida, sempre com muita gratidão a Deus por tudo, Senhor, porque tudo que nós recebemos é porque nós temos necessidade de aprender, a necessidade de experienciar. Então, nós nos sentimos muito felizes. Abençoa todos os nossos companheiros, abençoa
o nosso canal Espiritismo Net, para que nós todos possamos estar cada vez mais envolvidos, compromissados contigo. E assim, Jesus, nós te pedimos que possamos ter uma noite de paz e que assim possa ser. Graças a Deus. Então, queridos amigos, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus, com Jesus. Glorinha, um beijo no seu coração. Obrigada por tudo e até mais, se Deus quiser.